Você sabia que nós criamos memórias que não existem? É verdade, embora nós não façamos isso de uma maneira intencional, mas às vezes, em defesa de algum evento traumático que a gente experimentou, o nosso cérebro cria uma ilusão sobre algo que foi vivido para sobreviver àquele trauma com uma certa sanidade mental. O cérebro, ele não distingue muito do real, do imaginário. Então, imagine que você converse com alguém e após isso, imagine como que se essa conversa poderia ter se desenrolado melhor e de tanto você criar um novo cenário de uma forma gradual, essa situação ela se transforma numa memória real que é a sua ideia que foi criada na verdade através da sua imaginação. Isso acontece porque as memórias, na verdade, elas são construções mentais que nós fazemos. A memória e a imaginação ocorrem nas mesmas redes neurológicas do nosso cérebro. Algumas filhas, elas erguem, por exemplo, um altar para o pai, carregam memórias terríveis da mãe. Outras colocam a mãe como heroína e destroem a figura do pai. Algumas dessas memórias são ilusões e idealizações criadas para dar conta da dor emocional que foi acionada com a interpretação e o significado que o cérebro deu à experiência que ele viveu no passado. Muitas pessoas fantasiam fugir da dor, outras criam histórias nas quais elas acreditam, outras criam imagens de coisas que nunca aconteceram somente para a mente delas ficar um pouco mais confortável. Então, para haver o amadurecimento e a cura nessa área, é necessário fazer o luto da perda da ilusão que essa pessoa alimentava para tornar a vida dela um pouco mais suportável diante de tudo que ela viveu. Quantas memórias e imagens só existem aqui, ó, na nossa mente? Pode fazer um teste. Tente se lembrar de alguma situação em que você viveu com um irmão ou com uma irmã, uma prima ou alguém que estava presente no mesmo episódio que você, mas com uma lembrança diferente. Às vezes a pessoa vai falar, não foi desse jeito, você está enganada. Cada um tem um tipo de memória. Isso é muito comum, principalmente entre os irmãos. Alguns se lembram de um Natal maravilhoso, enquanto a irmã estava num cenário em que a memória dela trouxe uma questão muito trágica neste dia. Independente de viverem situações diferentes, de interpretar diferente, não é disso que eu tô falando, tá? Tô falando de uma coisa que aconteceu real e a pessoa, ela guarda uma memória diferente mesmo. E uma ação que gera amadurecimento emocional é fazer o luto das perdas dessas ilusões e dessas idealizações que foram criadas lá na infância ou em algum momento da vida. Nós precisamos abrir mão das verdades absolutas que nós criamos e que de alguma forma nos confortam tanto ou que nos mantém no vitimismo que traz um ganho secundário, como o afeto ou migalhas emocionais de algumas pessoas à nossa volta. A verdade é que tanto os nossos pais como nós, ou como nosso cônjuge, ou os nossos filhos, ou familiares e amigos, todos nós temos erros e acertos nas nossas relações. Na verdade, muitas mulheres têm medo de enxergar as verdades sobre as suas próprias histórias de vida, enxergar as fragilidades, enxergar as deficiências e as insuficiências que elas próprias possuem e que o seu pai ou a sua mãe também possuem. Então, as pessoas preferem culpar e condenar algumas pessoas, outras pessoas preferem se afastar porque elas não têm coragem de encarar a verdade de cada lado. Meu pai foi assim, a minha mãe foi assim, mas o meu pai também fez isso de bom, a minha mãe também fez isso de bom. E às vezes põe tudo no mesmo bolo e cria essa idealização de um pai perfeito, de uma mãe ruim ou o contrário. E se nós queremos ser pessoas mais seguras para inclusive cumprir o nosso propósito de vida com excelência, sem competir, sem cobiçar, sem comparar e invejar ou não imitar ninguém, nós precisamos aceitar os nossos pais como eles são, com os erros, com as falhas. E para a gente aceitar esses pais, precisamos primeiro aceitar a verdade contida na relação desse pai. Você precisa enfrentar a verdade e a realidade como ela é. Embora essa ilusão seja muitas vezes uma estratégia de defesa, é necessário enfrentar a dor das verdades que precisam ser encaradas conscientemente para que então haja um crescimento mental. Algumas mães sim são controladoras, são narcisistas e abusadoras, mas ainda assim hoje as filhas veem essas mães como uma mãe muito apegada, muito amorosa. Ela fica com uma ambiguidade de sentimento, então ora ela ama a mãe e ora ela detesta essa mãe porque ela se intromete demais na vida dela. Mesmo essa filha já sendo casada e com filhos.
filhos. Só que a filha tem medo de dizer não para a mãe, de abrir os olhos dessa mãe, porque tem medo de contrariar, porque sabe que ela pode perder o amor dessa mãe, entre aspas. Só que ao mesmo tempo ela pensa, ah não, isso é amor demais, é exagero, não, minha mãe não é tão controladora. Só que essa mãe muitas vezes é controladora sem saber que ela está fazendo mal para a filha. Essa relação acaba ficando uma relação conturbada. E a solução para resolver esse conflito está em essa filha aceitar a verdade de que essa mãe sim tem limitações emocionais, que ela não consegue demonstrar amor para a filha de outra maneira a não ser controlando a vida da filha, e que quando a filha aceita que essa mãe ela é assim e que dificilmente ela vai mudar, principalmente se não for possível a comunicação da filha com essa mãe nesse aspecto de falar, olha mãe, você tem dificuldade nisso, naquilo, mas quando essa filha aceita essa mãe dessa maneira, ela passa a aceitar a si mesma e ela passa a lidar melhor com todos os outros relacionamentos. Agora, aceitar a mãe dessa maneira não significa aceitar que a mãe pode continuar fazendo isso com a filha. Por isso que é necessário, talvez, fazer o luto da mãe ideal. Aquela mãe que a filha achava que era perfeita, que era preocupada, que muitas vezes aquele controle não era um controle, mas era um amor. A filha precisa entender isso, mas sem acusar a mãe, sem culpar ou sem condenar, porque ela precisa entender que essa mãe tem os seus motivos para ser assim. Entende essa linha tênue que eu tô colocando aqui? Não é nem para você maquiar e falar, nossa, minha mãe é maravilhosa, e nem colocar essa mãe no altar, mas também não para detonar e nem se afastar da mãe, mas entender a verdade, porque muitas pacientes que eu atendi recentemente tinham problemas consigo mesma de autoestima, porque na verdade tinham problemas de enxergar a mãe como elas eram. Tipo, poxa, minha mãe ela é assim, e aquele temor também, mas será que eu não tô ofendendo a Deus quando eu entendo a minha mãe é assim? Será que eu não tô desonrando a Deus? Não, você vai desonrar a Deus quando você não estiver ali pronta para ajudar essa mãe no momento de saúde ou de dar um apoio para o que for necessário, ou quando você falar mal. Quando você fica falando mal dessa mãe, você está desonrando. Mas você reconhecer, você mesma diante de Deus, a fragilidade dessa mãe e aceitar essa mãe assim, pedindo a Deus recursos para não permitir que essa mãe te massacre mais, você não vai estar desonrando. Na verdade, você vai estar aceitando ela como é e o seu amor por ela vai ser diferente. E à medida em que você aceita a sua mãe, você passa a se aceitar. Não tem como você trabalhar autoestima e autoaceitação sem antes aceitar a sua mãe. Não adianta, gente, isso daqui caminha junto. Talvez no meio da dificuldade de um relacionamento com a sua mãe, você tenha criado a ilusão de um pai perfeito. Então, a minha mãe é ruim e o meu pai é maravilhoso. O meu pai ele é extremamente amoroso, o meu pai ele está constantemente presente, mas será que o seu pai realmente nunca pisou na bola com você? Será que só sua mãe é a bruxa da história, vamos dizer assim? Será que o seu pai ele não tratava você como uma princesa e na verdade a sua mãe com desprezo? Isso também não é legal. Será que inclusive a raiva que a sua mãe tem de você não é porque o seu pai tratava você como uma princesinha e desprezava ela? Será que sem perceber a sua mãe também entrou num jogo de competição de amor do seu pai em relação a você? É sempre bom, gente, a gente olhar o todo da história para trazer as verdades que não podem ser abafadas ou colocadas debaixo do tapete. Quais são as verdades na relação com a sua mãe e com o seu pai que você precisa aceitar sem julgar os seus pais, sem condenar os seus pais? Será que você criou um ideal de pai porque você queria que ele fosse assim, desse jeito que você pintou na sua cabeça, desse jeito que você construiu na sua memória? Tem gente que fala sobre o pai de uma maneira irreal, gente. Quantas ilusões você criou do seu pai? Eu mesma nunca conheci o meu pai biológico, mas eu ficava imaginando como seria quando eu encontrasse com ele. Eu ficava muitas vezes criando essas ilusões, porque isso era ilusão. E com isso eu ficava tentando maquiar a situação. E eu permanecia doente emocionalmente, gerando expectativas irreais. Muitas vezes eu me imaginava falando do amor de Jesus pro meu pai biológico, me imaginava liberando perdão para ele, mas isso nunca aconteceu. O que estava na minha cabeça nunca aconteceu. O meu pai biológico faleceu aos 71 anos e quando eu recebi a notícia eu precisei fazer um luto do que eu nunca tinha vivido com ele e também do luto de todas as expectativas, idealizações e ilusões que eu criei a respeito dele se um dia eu fosse conhecê-lo. E a verdade, gente, é que infelizmente o meu pai ele era um homem em que o Deus dele era o dinheiro. E então eu tive que enxergar essa verdade, essa dolorosa verdade, sem desmerecer outros aspectos positivos, forças positivas e virtudes dele que inclusive existiam em mim que foram transmitidas via DNA. Então eu precisei enxergar o que era de ruim
sem desprezar o que era de bom. Sabe o que acontece? É uma dança emocional, e essa dança emocional não é fácil, mas com humildade no coração e com a ajuda do Espírito Santo é possível você fazer isso. Você pegar a parte boa da sua mãe e do seu pai e ter a clareza da parte ruim, desprezando a parte ruim, mas sem desprezar eles. Muitos atendimentos que eu tinha, eu pedia para uma das minhas pacientes fazer o exercício. Eu vou deixar até aqui para você o exercício. Quais são as verdades contidas na sua história de origem que não vai mudar? O que precisa ser encarado por você? Você vai fazer uma lista disso. Aí você também vai pensar o seguinte: tem alguma memória que é só sua e que outras pessoas descrevem o mesmo evento de maneira totalmente diferente de você? Talvez você precise aceitar que essa verdade não é uma verdade. Fazer o luto dessa ilusão que você criou, por mais confortável que ela seja para você. Por outro lado, há verdades reais que muitas pessoas negam em aceitar essas verdades. Quais são as verdades que você já sabe que é verdade? Que a sua mãe é assim mesmo, que sua mãe é controladora, que o seu pai é ausente, que você vem negando para você, que você vem tentando se enganar. É uma verdade dura, mas talvez você precise encarar essa verdade. Agora, quais foram as ilusões ou as idealizações que você criou para o seu pai e para sua mãe? Quem foi o vilão da sua história e quem foi o mocinho, o herói? Depois, então, eu pedia para elas colocarem qual era a verdade na relação com a mãe delas ou com o pai delas que elas não queriam aceitar. Exemplo: minha mãe é manipuladora, minha mãe é cruel, às vezes é mandona, não me dá espaço, não se importa comigo, ela é fria, ela não me dá carinho, mas mesmo assim eu sei que a minha mãe me ama, mesmo que ela não consiga demonstrar. Aí eu conduzia essas pessoas então a pensar como tinha sido a história de vida da mãe delas ou do pai. Então pensa você aí também, como foi a história de vida dos seus pais? A verdade é que as mães, elas têm limitações, têm faltas, têm fragilidades emocionais pelos passados que elas carregam. A verdade é que você precisa aceitar que talvez a sua mãe nunca seja o que você desejou ou o que você idealiza que ela seja. Muitas querem que a mãe seja de um jeito, que a mãe trate ela de um jeito, talvez sua mãe nunca foi, nunca vai ser. E aceitar essa pessoa com essa fragilidade é um ato de compaixão que vai te libertar da imaturidade e de sentimentos infantis. O que de verdade a sua mãe ou o seu pai pode te dar hoje? O que você acha que de fato eles têm recursos para dar para você? Eu tô falando emocionalmente falando. Esse exercício que eu passei aqui, todas essas perguntas, gente, tem o objetivo de aproximar a pessoa para a realidade vivida, fazendo o luto da idealização, da ilusão infantil criada pelo que faltou. Vai te ajudar a aceitar as verdades que fazem parte da sua vida e que não podem ser mudadas, e isso vai gerar amadurecimento. Uma vez que você é uma mulher madura, você não compete, você não inveja, você não concorre. Muitas pessoas fantasiam para fugir da dor, outras criam histórias que acreditam, outras criam imagem de coisas que só tem na mente dela. E é necessário fazer o luto da perda da ilusão que você alimentava para tornar essa vida um pouco mais suportável. Embora a ilusão seja uma estratégia de defesa, é necessário enfrentar a dor que essas verdades trazem e que precisam ser encaradas de maneira consciente para que haja esse crescimento mental. Esse processo, gente, ele exige um luto dessas perdas. Não é fácil perder a imagem que você criou na sua mente para se sentir mais confortável, mas se você deseja amadurecer e alcançar voos altos, você vai ter que fazer isso. O mesmo acontece na relação com o esposo. Eu mesma idealizava o meu esposo, gente. Eu queria que ele fosse gentil, que ele fosse romântico, que ele fosse meigo, que ele fosse manso. Embora ele seja apaixonado por mim, ele é o oposto de tudo isso que eu falei aqui. Ele me respeita, ele me dá carinho, ele me dá valor. Mas o meu marido, ele é meio bruto, ele é meio Shrek, como a gente brinca aqui. E por muitos anos eu comparava o meu marido com o marido de outras mulheres. E eu me sentia triste porque o meu marido não tinha os atributos que eu admirava naqueles outros maridos. Mas eu tinha que entender que o temperamento do meu marido era diferente. O meu marido, ele é colérico, sanguíneo. Então eu não poderia comparar ele com um temperamento fleumático, por exemplo. Então eu precisei me arrepender diante de Deus, pedir perdão a Deus por comparar o meu marido, e eu precisei aceitar o meu marido como ele é, valorizando e reconhecendo os atributos e as virtudes que ele sim tem, e não olhando só para as falhas que aos meus olhos saltavam mais. E eu posso dizer, gente, que depois desse meu posicionamento virou uma chave na minha vida. Eu passei a me relacionar muito melhor com meu marido depois disso. Antes eu me feria por qualquer coisa que ele fizesse, que ele falasse. Depois disso eu amadureci. Eu passei a entender que o meu esposo, ele funciona de um jeito. E eu acabei, em alguns momentos, até rindo das grosserias dele. Em outros momentos, quando ele tá literalmente atacado, eu deixo ele no canto dele. Fico na minha. É uma coisa dele, é uma questão dele.
Então, quais são as verdades no seu marido, no jeito de ser, no temperamento do seu marido que você precisa aceitar? Faça o luto também da idealização de marido que você criou e dos seus filhos também, viu? Porque muitas vezes idealizamos os filhos, vão ser aquilo que a gente não conseguiu ser, que eles vão fazer o que a gente não conseguiu fazer, e a gente inclusive cobra demais, acaba desrespeitando a identidade e a essência deles. Aí a gente cria a ilusão de que eles devem ser igual a filha do pastor, ou filho do pastor, ou de alguém que a gente admira muito. E vamos nos lembrar, cada ser é único, com as suas falhas, com as suas virtudes, assim como nós também temos as nossas falhas. Se você quiser fazer os exercícios das coisas que você idealizou para o seu futuro, que não aconteceu como você esperava, você também pode fazer uma lista de tudo que você imaginou que o seu casamento fosse ou que os seus filhos fossem, e depois você devolve essas ilusões e imaginações junto com as expectativas criadas para Deus, aceitando as verdades sobre as situações, as pessoas que você vive nas suas relações hoje como elas são. E lembre-se, ninguém pode dar o que não recebeu. Por isso, não espere das pessoas o que elas não têm para dar. Elas não têm reservatório, tanque emocional ou depósito para oferecer. Seja livre dessas idealizações e você vai amadurecer muito. Afinal, só você e Deus pode dar aquilo que você precisa. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus te abençoe. Até o próximo Drops Emocionais.